Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Gente, a década de 70 aqui no Brasil, ela é marcada por um período que é conhecido como Anos de Chumbo, um dos períodos mais pesados da história da ditadura militar. Um período em que as perseguições viraram algo extremamente comum no cotidiano das pessoas, principalmente daqueles que faziam oposição ao regime. E de maneira muito paradoxal, este mesmo período ele traz uns contextos de milagre econômico, ou seja, o Brasil começava a despontar sobre um contexto de forte industrialização e de forte consumo. É claro que quando a gente coloca esses dois elementos dentro do mesmo pacote, a gente tem que levantar algumas coisas, principalmente construídas pela propaganda da ditadura militar. Afinal, boa parte das pessoas não sabiam o que estava a acontecer nos porões da ditadura. E dentro desses porões, a população não ficou sabendo muito bem o que acontecia nos bastidores da seleção de futebol do Brasil. A seleção de futebol do Brasil, ela estava ligada à Confederação Brasileira de Desportos. E esta entidade, por sua vez, durante o regime militar, estava ligada à Confederação de Desportos do Exército. Portanto, a ditadura influenciava diretamente, por exemplo, na organização da seleção de futebol. E por que eu estou fazendo isso? Para você trazer aquela ideia ufanista de amor à pátria, você vai trazer um dos esportes mais populares do Brasil, um dos esportes onde a população olha e se sente representado, que é o futebol. Entretanto, nós vamos ter um problema entre 1969 e 1970, pois em 1969 o Brasil é pego de surpresa quando a CBD anuncia como treinador João Saldanha. E por que acaba pegando todo mundo de surpresa? Pois João Saldanha era um militante de esquerda e um forte crítico do regime militar. Pois, querendo ou não, a seleção brasileira queria dar uma resposta ao povo e trazer alguém que, para a grande população, era unânime, um dos principais críticos de futebol e sabia treinar uma seleção e montar grandes times como ninguém. João Saldanha. Afinal, o Brasil tinha medo de repetir o fiasco da Copa do Mundo da Inglaterra de 1966, quando a seleção caiu na primeira fase. No entanto, o regime militar, principalmente do governo de Emílio Garratzo Médici, foi um regime, tal como eu falei, que trouxe os anos de chumbo e a perseguição como algo extremamente cotidiano. E em 1969, vai acontecer o assassinato de Carlos Marighella, bem como a prisão de inúmeros que estavam envolvidos com o Partido Comunista. E, a partir disso, vai fazer com que João Saldanha comece de maneira muito clara, sem papas na língua, de maneira muito enfática, a criticar o regime, pois Carlos Marighella era amigo próximo de João Saldanha. E para além de ser um treinador de futebol, era um grande ativista político. Tanto que durante o sorteio dos grupos, dos jogos da Copa do Mundo que viria a ocorrer no México em 1970, João Saldanha levantou um dossiê em que denunciava a prisão de mais de 3.000 pessoas. E a este dossiê ele distribuiu para as autoridades do mundo inteiro. Ou seja, João Saldanha, um grande treinador responsável por montar a grande seleção de 1970, estava virando literalmente uma pedra no sapato para a ditadura. Pois, imagine só, você tem um porta-voz narrando todos os problemas que estão acontecendo no Brasil, bem debaixo do nariz da ditadura. E a ditadura utilizava a seleção de futebol para valorizar os seus discursos ufanistas. Até que então nós vamos ter o estopim da mudança do treinador de futebol da seleção brasileira. Quando o Garratzo Médici pede para o então João Saldanha convocar o atacante da Maravilha do Atlético Mineiro. João Saldanha, sem papas na língua, vira e diz: "Olha, querido Médici, o querido é por minha conta. Você escala o seu ministério, a seleção quem escala sou eu." É claro que isso vai culminar às vésperas da Copa do Mundo de 1970 na demissão de João Saldanha, que montou aquele time. Com isso, então, eles trazem Zagallo. Entretanto, junto à comissão técnica, você vai ter ao lado, por exemplo, o capitão Cláudio Coutinho, que depois vai até treinar a seleção.
Zagallo, por sua vez, convoca Dada Maravilha, que não faz nenhum jogo durante a Copa, o que mostra de fato que o governo interferia diretamente na seleção brasileira. E claro, qual era o medo do governo? E provavelmente é o que viria a acontecer, pois a seleção do tricampeonato era tão forte que ela iria ganhar como ela ganhou, só que aí o troféu não seria levantado pelo treinador Zagallo, e sim por um militante de esquerda, e sim por um militante comunista, João Saldanha, debaixo do nariz do regime militar? Pois é, isso não daria certo. Então, quando a gente começa a observar o governo interferindo no esporte do povo, na seleção de futebol, isso não é algo tão recente assim. É só a gente analisar o que já aconteceu na história do Brasil. Um grande abraço e vamos juntos até o final. Gostou do vídeo? Se inscreva, comenta, compartilha e divulga para geral. Um grande abraço.